Artigo 5º. A comissão terá o prazo improrrogável de 14 dias, contado da publicação da medida provisória no Diário Oficial da União para emitir parecer único, manifestando-se sobre a matéria, em itens separados, quanto aos aspectos constitucional, inclusive sobre os pressupostos de relevância, urgência, de mérito, de adequação financeira e orçamentária e sobre o cumprimento da exigência prevista no parágrafo 1º do artigo 2º. Parágrafo 1º. O exame de compatibilidade e adequação orçamentária e financeira das medidas provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. Parágrafo 2º. Ainda que se manifeste pelo não atendimento dos requisitos constitucionais ou pela inadequação financeira ou orçamentária, a comissão deverá pronunciar-se sobre o mérito da medida provisória. Parágrafo 3º. Havendo emenda saneadora da inconstitucionalidade ou injuridicidade e da inadequação ou incompatibilidade orçamentária ou financeira, a votação far-se-á primeiro sobre ela. Parágrafo 4º. Quanto ao mérito, a comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial ou alteração da medida provisória ou pela sua rejeição, e, ainda, pela aprovação ou rejeição de emenda a ela apresentada, devendo concluir, quando resolver por qualquer alteração de seu texto. Inciso 1. Pela apresentação de projeto de lei de conversão relativo à matéria, e inciso 2. Pela apresentação de projeto de decreto legislativo, disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos suprimidos ou alterados, o qual terá sua tramitação iniciada pela Câmara dos Deputados. Parágrafo 5º. Aprovado o parecer, será este encaminhado à Câmara dos Deputados, acompanhado do processo e, se for o caso, do projeto de lei de conversão e do projeto de decreto legislativo mencionados no parágrafo 4º. Artigo 6º. A Câmara dos Deputados fará publicar em avulsos e no Diário da Câmara dos Deputados o parecer da comissão mista e, a seguir, dispensado o interstício de publicação, a medida provisória será examinada por aquela Casa, que, para concluir os seus trabalhos, terá até o 28º dia de vigência da medida provisória, contado da sua publicação no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º. Esgotado o prazo previsto no caput do artigo 5º, o processo será encaminhado à Câmara dos Deputados, que passará a examinar a medida provisória. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, a comissão mista, se for o caso, proferirá, pelo relator ou relator revisor designados, o parecer no plenário da Câmara dos Deputados, podendo estes, se necessário, solicitar para isso prazo até a sessão ordinária seguinte. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, se o parecer de plenário concluir pela apresentação de projeto de lei de conversão, poderá, mediante requerimento de líder e independentemente de deliberação do plenário, ser concedido prazo até a sessão ordinária seguinte para a votação da matéria. Artigo 7º. Aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria será encaminhada ao Senado Federal, que, para apreciá-la, terá até o 42º dia de vigência da medida provisória, contado da sua publicação no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados será encaminhado ao Senado Federal em autógrafos, acompanhado do respectivo processo, que incluirá matéria eventualmente rejeitada naquela Casa. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no caput do artigo 6º, sem que a Câmara dos Deputados haja concluído a votação da matéria, o Senado Federal poderá iniciar a discussão dessa, devendo votá-la somente após finalizada a sua deliberação naquela Casa. Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 8º. Parágrafo 3º. Havendo modificação no Senado Federal, ainda que decorrente de restabelecimento de matéria ou emenda rejeitada na Câmara dos Deputados, ou de destaque supressivo, será esta encaminhada para exame na Casa Iniciadora, sob a forma de emenda, a ser apreciada em turno único, vedadas quaisquer novas alterações. Parágrafo 4º. O prazo para que a Câmara dos Deputados aprecie as modificações do Senado Federal é de 3 dias.
Parágrafo 5º. Aprovada pelo Senado Federal medida provisória, em decorrência de preferência sobre projeto de lei de conversão aprovado pela Câmara dos Deputados, o processo retornará a esta Casa, que deliberará, exclusivamente, sobre a medida provisória ou projeto de lei de conversão oferecido a esta pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. Aprovado pelo Senado Federal, com emendas, projeto de lei de conversão oferecido pela Câmara dos Deputados, o processo retornará à Câmara dos Deputados, que deliberará sobre as emendas, vedada, neste caso, a apresentação, pelo Senado Federal, de projeto de lei de conversão. Parágrafo 7º. Aplicam-se, no que couber, os demais procedimentos de votação previstos nos regimentos internos de cada Casa. Artigo 8º. O plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional decidirá, em apreciação preliminar, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de medida provisória ou de sua inadequação financeira ou orçamentária, antes do exame de mérito, sem a necessidade de interposição de recurso, para, ato contínuo, se for o caso, deliberar sobre o mérito. Parágrafo único. Se o plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais ou da inadequação financeira ou orçamentária da medida provisória, esta será arquivada. Artigo 9º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação no Diário Oficial da União, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas do plenário da Casa em que estiver tramitando. Artigo 10. Se a medida provisória não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional, no prazo de 60 dias de sua publicação no Diário Oficial da União, estará automaticamente prorrogada uma única vez a sua vigência por igual período. Parágrafo 1º. A prorrogação do prazo de vigência de medida provisória será comunicada em ato do presidente da Mesa do Congresso Nacional publicado no Diário Oficial da União. Parágrafo 2º. A prorrogação do prazo de vigência de medida provisória não restaura os prazos da Casa do Congresso Nacional que estiverem em atraso, prevalecendo a sequência e os prazos estabelecidos nos artigo 5º, 6º e 7º.